Êxodo 14. 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Piairote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. 4. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. 5. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó, e dos seus servos, contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? 6. E Faraó aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. 7. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. 10. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. 11. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Porque nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? 12. Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. 14. O Senhor pelejara por vós, e vós vos calareis. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. 20. Colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas, assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. 25. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. 27.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele, assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 30. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo.